coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo e a força do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o 6º dia do nosso itinerário de vida espiritual, um verdadeiro retiro que nós estamos fazendo aqui durante esta quaresma. Reflexões para a quaresma na Divina Vontade. Você está acompanhando através do livreto que você que é sócio já recebeu aí na sua casa, e você que ainda não é sócio, é só entrar aí no nosso portal e baixar para você acompanhar conosco durante todos esses dias a nossa meditação, buscando sempre que a vontade de Deus aconteça aqui na nossa vida e na nossa história. Hoje, nós vamos conversar sobre algo que é fundamental para a nossa vida, fundamental, que é a conversão. A conversão que, nesse tempo, é a tônica, né, Padre Nilson? Se a gente não viver, de fato, nesse tempo favorável, como diz a canção, que tempo nós vamos buscar a conversão? Eu gosto sempre de lembrar assim, que todo ano Deus nos dá uma nova oportunidade. E não é um dia só, são 40 dias de uma nova oportunidade para fazer essa revisão de vida. Então, se a gente saiu do caminho, foi para a direita ou para a esquerda, saiu do rumo, a conversão, olha, é para voltar para o rumo certo. Então, são 40 dias que Deus nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade, ela é, nesse tempo favorável, mais suave para nós. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, nos diz a palavra de Deus. Enquanto há tempo, não é, Padre Nilson? Porque depois, pode ser que em algum momento da nossa vida, a gente queira realizar essa conversão, só que aí não vai ter mais tempo. Então, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O Senhor é suave, o Senhor é bom. E Ele faz aquele convite há mais de 2000 anos, Padre Nilson. E o olhar de Deus para nós nesse tempo é o olhar de misericórdia. O vinde a mim é sempre o refazer as forças para continuar no outro passo da nossa intenção de hoje, que é a perseverança. Porque na medida em que você se decide inteiramente por Deus, vão aparecer as situações difíceis no meio do caminho, tentando te desviar do teu propósito, da intenção da tua vida de fazer a vontade de Deus. Então é preciso ser perseverante. Por isso que é bom sempre lembrar essa ideia da conversão de ser um retorno. Aqui, olha, você se perdeu no caminho, você vai encontrar uma plaquinha ali adiante, olha, retorna 500 metros, quando volta a gente está na estrada, né, Padre? Quando a gente está na estrada e erra o caminho, ai meu Deus, eu sou péssima de caminho. Então, se você está na estrada, aí você vê a plaquinha retorno. Ai, que bom. Para voltar para o caminho certo. Que bom, volta para o caminho certo. Mas volte enquanto há tempo. E esse é o tempo favorável. É o tempo da conversão. É o tempo da bondade, é o tempo em que Jesus, eu imagino Jesus, Padre Nilson, se inclinando sobre nós, olhando com bondade e curando as nossas feridas e tirando aqueles trapos velhos de roupa do pecado, né? Aqueles trapos esfarrapados e vestindo a gente com a glória do próprio Deus. Sabe o que eu lembro é que ao pedir a conversão e pedir a perseverança na conversão, é para lembrar de quem nós somos. Por que nós fomos criados? Nós fomos criados para a eternidade, fomos criados para a santidade. Não pense que nós somos criados para a condenação, fomos criados para o pecado. Não, nós somos criados para ser santos, criados para a eternidade. E aí no meio do caminho, o erro apareceu por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, mas Deus estabeleceu um plano de salvação para nos colocar de volta no caminho. Em Jesus,
todas as coisas serão restauradas, refeitas, recapituladas. Isso significa voltar à dignidade original. E o evangelho de hoje nos ajuda a compreender isso. São Mateus diz assim, olha, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque é passar por um processo de conversão, numa preocupação nas 3 dimensões, de buscar a Deus, para entrar em comunhão com Deus, para entrar em comunhão consigo mesmo e comunhão com o outro, porque no dia de tomar posse da herança eterna que Deus preparou para nós, o critério vai ser sempre Deus olhando para nós com misericórdia e nós respondendo a Deus num caminho de santidade. É o plano de Deus para mim e para você. É a nossa salvação, a restauração da nossa vida, a transformação completa de toda a nossa história. É refazer a nossa vida para a gente voltar àquela imagem primeira que o pecado desfez. São 2 palavras que a gente precisa lembrar. A palavra transfigurado e a palavra desfigurado. Transfigurado é aquele que entrou na vontade de Deus, que caminha na vontade de Deus. Desfigurado é aquele que, por causa do pecado, perdeu a figura da semelhança de Deus. Jesus vem para recuperar essa graça. A graça que vai fazer com que cheguemos à transfiguração final. E a gente está estraçalhado por dentro quando a gente está em pecado. O pecado rompe a gente por dentro, rompe nossa ligação com Deus e rompe o amor entre nós, né? Esses 3 pontos mesmo que o senhor havia falado. Agora, tem algo também que é bom lembrar. A conversão não é algo pontual na nossa vida. Eu fui a um retiro, eu participei de um retiro, eu fiz uma confissão, eu me converti. E ponto final. Não, a conversão é também um processo, não é, Padre Nilson? Não é algo que aconteceu, mas é algo que está acontecendo na nossa vida a cada dia. A conversão também é motivo de renovação do nosso compromisso com Deus a cada momento. Isso tudo que você está dizendo, Maria do Rosário, é porque é um processo. Ninguém, olha, participei de um retiro espiritual esse final de semana, né? Na segunda-feira acordei convertido, está pronto. Não, Tô santo. É um processo de conversão pelo qual nós vamos passando. É exatamente isso. É um processo contínuo. Sabe qual é o dia que a gente vai dizer assim, eu estou convertido definitivamente? O dia que a gente estiver junto de Deus. Aqui nós somos chamados a corresponder à graça de Deus, somos vocacionados a corresponder à graça de Deus, à vontade de Deus, para então trilhar o caminho de santidade. E aí, quando a gente começa a falar isso, é uma graça que toca o meu coração, o coração da Maria do Rosário, o seu coração, porque todos nós estamos nesse processo de conversão. Não é porque nós estamos aqui ajudando as pessoas a meditarem sobre a necessidade da conversão. Que a gente está convertido, nós estamos né, aqui Padre? num caminho contínuo, sendo lapidados dia após dia. Não tenha dúvida disso. Esse processo de lapidação vai fazendo com que se revele realmente quem nós somos. Sabe por quê? O pecado vai escondendo quem nós somos. O pecado vai colocando uma crosta que vai escondendo realmente quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Por isso que essa ideia de deixar os trapos, né, da vontade humana para nos adornar com as vestes reais de filho de Deus, porque é exatamente o que nós somos, filhos muito amados do Senhor, filhos muito amados. Então, toda essa crosta de pecado, o caminho da conversão vai tirando. Quando a gente se decide inteiramente pela vontade de Deus, é como que dia após dia vai arrancando um pedacinho, vai podando, vai lapidando um pouco mais, até atingir a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo, que é da santidade. E é por isso que o nosso propósito hoje, Padre Nilson, meu querido, minha querida, é rezar pela conversão de todos nós pecadores. Lá em Fátima nós aprendemos uma oração com o anjo, antes das aparições de Nossa Senhora, que pede realmente a conversão de todos os pobres pecadores. Vamos rezar todos os dias nessa intenção, mas incluindo cada um de nós. Somos todos pecadores. E se no caminho cair, saiu da rota, volta. É exatamente assim. Tem as placas indicativas do caminho. Se você, por um acaso, saiu da rota, volte para o caminho, volte. E esse voltar significa
a misericórdia de Deus, buscar a misericórdia de Deus para continuar trilhando um caminho de conversão. Então, ao rezar pelos pecadores, nós nos incluímos também. Sim, porque nós claro. temos esse processo contínuo de conversão, processo de uma busca de Deus para viver segundo a vontade do Senhor. É aquela história de não dar passos significativos na vida sem contar com a bênção de Deus, sem corresponder à graça que o Senhor nos dá, porque a gente não vai ter muito êxito, não. Agora, se a gente vai buscando a Deus, vai se arrependendo dos pecados, olhando para o interior, verificando essa necessidade de mudança, aí eu tenho certeza que você vai voltar para o caminho certo, vai crescer na vontade de Deus, vai crescer na vida de santidade. É corresponder à graça de Deus, corresponder à vontade de Deus. Por isso nós rezamos pela conversão dos pecadores e ao rezar pela conversão dos pecadores estamos rezando por todos nós. Como nós falamos também, rogai por nós pecadores, falando a Nossa Senhora, agora e na hora de nossa morte, amém, suplicando sempre por todos nós pecadores. Então rezamos por nós e queremos te ajudar também durante estes dias de meditação para que quem se afastou do caminho, volte para o caminho da conversão, para que tenha de fato uma mudança de mentalidade, porque conversão é isso, né? Conversão é mudança de mentalidade, mudar o coração, deixar Deus mudar o coração. Sempre deixar Deus fazer a mudança, porque não é por nossa conta própria. A gente corresponde à graça para viver na vontade de Deus, e Deus é quem vai agindo aqui, vai transformando e vai restaurando a nossa história. E é por isso que a gente quer continuar rezando. Rezando com você, rezando com toda a sua família, e você vai acompanhar aí no seu livreto de reflexões para a quaresma, na divina vontade. Coloque-se na presença de Deus, sabe, com o coração desejoso de se derramar na presença de Deus. É esse o objetivo. Derrame o seu coração na presença do Senhor agora, para você rezar, colocando-se inteiramente na dependência de Deus, porque a obra Ele vai fazer na sua vida. Rezemos juntos no 6º dia do nosso retiro quaresmal. Ó Cristo, sendo a perda das almas o teu maior sofrimento, eu te entrego todos aqueles pelos quais rezo continuamente e que errantes não te encontram. Que o teu querer conduza todos ao teu amor e livremente não queiram jamais separar-se de ti. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Amém. Colocando-nos na presença do Senhor para dizer que a vontade de Deus se realiza em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdão por não darmos valor a tudo que o Pai preparou para nós. O abençoe-te do Senhor para a sua vida, para que você continue buscando a conversão. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede